pessoal da SEMAP, tudo bem? Professor Everton aqui, hoje dando início ao curso de Matemática Básica, curso esse que foi pensado principalmente para aquelas pessoas que estão há algum tempo distante desses fundamentos, certo? E vamos iniciar pelas noções básicas de conjuntos. Bem, então, dando início, a partir da definição do que seria um conjunto, a ideia de conjunto, matematicamente falando, está muito relacionada à ideia de conjunto que utilizamos em situações cotidianas, tá bem? Então, situações como selecionar câmeras que custem menos do que R$ 2.000 para poder fazer uma compra, né? Situações em que nós reunimos um grupo de ciclistas para fazer um treinamento de 10 quilômetros. Perceba que nos dois casos, né, no primeiro caso, fizemos uma classificação, portanto, filtramos aí as câmeras que custam menos do que R$ 2.000, e no segundo exemplo, nós fizemos uma espécie de agrupamento, tá? Então, agrupamos aí pessoas, né, que tinham uma propriedade em comum, que era o fato de serem ciclistas, tá bem? Então, essa é a ideia de conjunto. Portanto, quando se pretende classificar algo, quando se pretende fazer agrupamento, coleções, enfim, são situações às quais estamos nos reportando a conjuntos. Então, como é que a gente representa um conjunto? Bem, um conjunto ele pode ser representado de três maneiras, tá? Utilizando essa ilustração do mapa do Brasil como exemplo, observe que existem alguns estados aí que estão pintados na cor vermelha, não é isso? Então, esses estados eles têm algo em comum, que é o fato de estarem situados na região sudeste. Se eu for representar uma das maneiras, se eu chamar esse conjunto de A, tá bem? Então, uma das formas é elencando cada elemento que está nesse conjunto. Portanto, seriam os estados que estão situados na região sudeste. E aí esses estados seriam São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, tá? Então, essa é uma das formas de representação. Uma segunda maneira de representar é através de um conjunto genérico em que seja especificado a propriedade que existe em comum entre os elementos que pertencem a esse conjunto. Então, como é que funciona isso? Baseado no exemplo do mapa, a gente pode dizer que o conjunto A é o conjunto dos estados que são selecionados ou que foram selecionados, tá bem? E esse conjunto ele reúne elementos X, portanto, reúne estados que pertencem a um conjunto universo, que é o conjunto U. No nosso exemplo, trata-se do conjunto de todos os estados brasileiros, tá bem? São 26 estados ao todo. De tal forma que X, portanto, de tal forma que cada estado tenha uma propriedade P. Nesse caso, trata-se da propriedade de estarem situados na região sudeste, tá? Bem, uma terceira forma de representar um conjunto é através do diagrama de Venn, que consiste em um círculo em que, no interior desse círculo, devemos representar cada elemento que pertence ao conjunto. No caso do exemplo do mapa, né, nós teríamos aqui Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Tá bem? Dado um conjunto, né, também é possível verificar se um certo elemento pertence ou não a esse conjunto. Por exemplo, o conjunto A ele reúne os elementos X que pertencem aos inteiros, tal que X seja maior ou igual a 0 e menor ou igual a 500. Nesse caso aqui, nós verificamos que 320 pertence ao conjunto A. No entanto, 530 não pertence a A. 252 pertence a A. Então, qualquer elemento que você queira verificar, dada a definição de um conjunto, é possível fazer essa certificação. Um conjunto ele é classificado como unitário
quando ele possui apenas um único elemento. Então, se eu perguntasse lá no exemplo do mapa, né, quais os estados brasileiros que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul? Esse estado, na verdade, é só um. Trata-se do estado de Santa Catarina, né? Então, inclusive grifado aí em vermelho, achorado. Tá? Então, o único estado que faz fronteira seria o estado de Santa Catarina. Consequentemente, o fato de ter apenas um elemento torna esse conjunto unitário. Um conjunto ele também pode ser classificado como vazio, como é o exemplo aqui desse conjunto A, que reúne os elementos x, porque x é ímpar e múltiplo de 2. Bem, observe bem aqui, ó. Os números múltiplos de 2, né, seria o próprio 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Note que todos os números são números pares, o que torna impossível que o número ele seja ímpar e múltiplo de 2 ao mesmo tempo. É isso? Consequentemente, ó, o conjunto A ele é um conjunto vazio que pode ser notacionado dessa forma ou também, ó, através de uma chave, né? De tal forma que você não tenha nenhum elemento dentro desse conjunto. Tá bem? Então, quando é que um conjunto ele está contido no outro? Observe que o conjunto B está contido no conjunto A, né? Isso é equivalente, tal, a dizer que para todo elemento x, se x pertence a B, então x deverá pertencer também a A. Então, essa é a definição de subconjunto, tá? O elemento que está em B deverá necessariamente estar em A. Isso torna o fato que B está contido em A. Observa a representação através do diagrama de Venn, em que o conjunto B está inteiramente no interior do conjunto A. Duas observações que são importantes no que se refere a subconjuntos. A primeira é o fato que o vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto, certo? Então, o vazio aqui ele é subconjunto de A. Isso é possível de ser demonstrado através de um absurdo. Portanto, a gente vai negar essa afirmação dizendo que o conjunto vazio não está contido em A. E isso é equivalente a dizer que vai existir pelo menos um elemento x, né, em que x pertence ao vazio e x não pertence ao conjunto A, certo? Mas, ora, dizer que x pertence ao vazio, né, isso vai contra a definição do conjunto vazio, que por natureza não tem nenhum elemento. Então, isso é um absurdo, consequentemente, torna verdadeira a afirmação que nós fizemos aí na primeira observação, tá? A segunda observação é o fato que A está contido no próprio A. Então, todo conjunto, ele é subconjunto dele mesmo. Afinal de contas, todo elemento que está em A estará nele próprio. Tá bem? Então, uma outra classificação também que pode ser dada aos conjuntos, né, é verificar se o conjunto ele é igual, se eles são iguais. Então, observe nesse exemplo aqui que o conjunto A ele reúne os elementos x que são inteiros, tal que x é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 8, e x também é um número primo. Então, se nós formos elencar aqui os elementos que estão em A, ó, observe bem aqui que dentro do intervalo de 3 a 8, né, o número que é primo, portanto, que só é divisível por 1 e por ele mesmo, seria o próprio 3, né? O 4 ele é divisível por 1, por 2 e pelo próprio 4, então não é primo. O 5 é um número primo também. O 6 não será.
O 7 também consiste como sendo um número primo. O 8 também a gente percebe que não é um número primo. Então, esses são os elementos aí que pertencem ao conjunto A. No conjunto B, né, a sua definição diz que reúne os elementos x que pertencem aos inteiros, tal que x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 8, e x é ímpar. Então, elencando os elementos aqui do conjunto B, observe que o número tem que estar dentro do intervalo de 2 a 8 e também tem que ser ímpar. Então, dentro desse intervalo, os números que são ímpares são 3, 5 e 7. Observe bem que o conjunto A, nesse caso, ele é igual ao conjunto B, certo? Então, todos os elementos que estão em A estão em B também. Observe também como é a representação aí do diagrama de Venn. É possível realizar algumas operações com conjuntos. A primeira operação é a união. Então, dados os dois conjuntos, conjunto A, que reúne os elementos x que pertencem aos inteiros, tal que x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 4 e x é ímpar, e o conjunto B, definido como conjunto que reúne os elementos x que pertencem aos inteiros, tal que x é maior ou igual a 5, menor ou igual a 7 e x é par. Então, se nós formos aqui elencar, tá, os elementos que pertencem aí a ambos os conjuntos, observe o seguinte. No conjunto A, nós teremos aqui, né, os elementos que estão no intervalo fechado de 0 a 4 e esse elemento também deve ser um elemento ímpar. Então, nesse intervalo, os números que são ímpares, no caso, são 1 e 3. Tá bem? Já o conjunto B, observe que os elementos deverão estar no intervalo fechado de 5 a 7 e esse elemento também tem que ser um número par. Então, o único elemento que atende a essas condições nesse intervalo, né, é o elemento 6. É o número 6. Então, isso faz, evidentemente, o conjunto B como sendo um conjunto unitário, conforme a gente viu. Tá? Então, quem vai ser a união B? Então, como é que a gente denota essa operação? Então, nós temos aqui a união B. Então, dessa forma que a gente vai denotar. E esse conjunto, ele vai ser composto por elementos que estão somente em A, somente em B ou em ambos os conjuntos. Tá bem? Então, ó, dessa forma, né, os elementos que estão em A são 1 e 3. Os elementos, ou o elemento que está em B é apenas o 6, né? Não existe nenhum elemento em comum entre ambos os conjuntos. Então, consequentemente, tá, o conjunto aí formado a partir da operação de união entre A e B é composto pelos elementos 1, 3 e 6. Então, trazendo essa informação aqui para o diagrama de Venn, observe que no conjunto A nós temos os elementos 1 e 3, e no conjunto B nós temos aí apenas o elemento 6. Note que na área em que devemos ter aqui a interseção dos conjuntos, não temos nenhum elemento, né? Tendo em vista que não existe aí elementos que são comuns a A e a B. Uma segunda operação que é possível de ser realizada com conjuntos é a operação de interseção. Então, vamos ilustrá-la a partir desse exemplo aqui, ó. O conjunto A, ele reúne os elementos x que pertencem aos inteiros, tal que x seja maior ou igual a 0, menor ou igual a 7, e x é primo. Então, nesse sentido, ó, A será, no caso aqui, nesse intervalo aqui de 0 a 7, o 1 ele não é primo, tá, pessoal? Então, o 2 é primo, então ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 3 também, conforme a gente já discutiu anteriormente. O 5 também será. O 7 também é um número primo. Então, o conjunto B, né, ele é formado por elementos x que pertencem aos inteiros que estão também no intervalo de 0 a 7, mas x é um número par também, tá?
Então, dentro do intervalo de 0 a 7, aqueles números que são pares serão 0, 2, 4 e 6. Tá bem? Então, como é que eu represento aí a interseção B no caso? Então, dessa forma aqui, ó, a interseção B será correspondente, né, vai reunir os seguintes elementos. Bem, então, essa operação de interseção, a gente tem que verificar em ambos os conjuntos aí quais são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Então, observe bem que o 2 é um desses elementos, tá? E nesse caso aqui seria o único elemento, não é isso? Tá? Então, o único elemento que está em A e que está em B ao mesmo tempo é o elemento 2, portanto, é esse elemento que vai pertencer aí ao conjunto A interseção B. Se eu representar aqui essas informações por meio do diagrama de Venn, observe que o conjunto A, né, inclui os elementos 2, 3, 5 e 7. O conjunto B, né, possui os elementos 0, 2, 4 e 6. No entanto, observe que aquele elemento que é comum, que no caso é o 2, nós representaremos em outra região. Nós representaremos ele nessa região aqui, tá? Que é a região em que deverão estar os elementos que estão em ambos os conjuntos ao mesmo tempo, certo? Então, essa é a região aqui em que corresponde à interseção entre dois conjuntos. Tá bem? Então, para finalizar, né, ou melhor, ainda estamos na terceira operação aqui, que é a operação de diferença. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui, definimos os conjuntos A e B. A será composto pelos elementos. Vamos verificar aqui. A foi definido como sendo x que pertence aos inteiros, tal que x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 9. Certo? Então, todo esse intervalo aí, certo? Todos esses elementos são elementos do conjunto A. Beleza? Então, o conjunto B, ele vai corresponder, né, como sendo o conjunto que reúne os elementos x que pertencem aos inteiros, tal que x é maior ou igual a 3, menor ou igual a 11 e x é ímpar. Então, observe bem que nesse caso aqui, ó, os elementos que estão entre 3 e 11 e que são ímpares serão 3, 5, 7, 9 e 11. Bem, então, por exemplo aqui, se eu quiser definir a operação A menos B, né, essa operação ela consiste em verificar os elementos que estão em A e não estão em B. Então, observe bem que nesse caso aqui, ó, os elementos que estão em A e não estão em B seriam 2, 4, 6 e o 8, né? Portanto, os números pares aí, certo? Então, nesse sentido, ó, o conjunto A menos B seria formado por 2, 4, 6 e 8, tá bem? Então, no diagrama de Venn, tá? Representar aí, no caso, a operação A menos B é verificar esse espaço aqui, ó, que é o espaço justamente correspondente aos elementos que estão em A e não estão em B. E agora sim, para finalizar, né, a última operação, que é a ideia de complementar, certo? Verifique que o conjunto A e o conjunto B, né, são conjunto de meses. Né? O conjunto A de todos os meses do ano, o conjunto B dos meses aí que possuem 31 dias. Então, evidentemente que fazer a operação de complementar,
tá? Que ela é notacionada da seguinte forma, ó. É notacionada como complementar de B em relação a A. Então, você pode entender da seguinte forma, completar B de tal forma que B fique igual a A. Né? Usar essa linguagem é correspondente a dizer que eu quero A menos B. Ora, mas A menos B a gente já desenvolveu, inclusive aí no exemplo anterior, tá? É a mesma ideia aqui, complementar B em relação a A. Então, verifica aí quais são os meses do ano que estão em A e não estão em B. Então, nesse caso, ó, esse conjunto, que é o complementar de B em relação a A, seria formado pelos meses, vou estar abreviado aqui, tá? Fevereiro, né? Abril, junho, né? Certo? Então, junho. Julho está, agosto também é comum aos dois, setembro. O outubro também é comum, novembro, não é isso? E dezembro está em ambos os conjuntos, então evidentemente não vai pertencer ao conjunto do complementar, certo? Finalizei aqui embaixo devido à falta de espaço, tá? Mas o ideal é que você coloque ao lado, tá bem? Então, observe que a representação aí do diagrama de Venn coloca o conjunto B inteiramente no interior do conjunto A, né, tendo em vista que B é de fato um subconjunto de A. Ok? Então é isso, pessoal. Finalizo aqui. Espero que tenham gostado dessa primeira aula. Né? Se gostou, curte e compartilha também com aquelas pessoas que estão há algum tempo aí sem acessar os fundamentos básicos da matemática, né? Até a próxima aula e um forte abraço.